assunto, eu sei que é meio chato, doutor Bruno, mas acho que vale a pena ver como a gente da neuro olha para essas crianças. Com certeza, muita coisa a gente faz em comum, mas talvez tenha um ou outro detalhe que dê para acrescentar. Então, começando, vocês sabem melhor que eu, aqui é para mostrar como que a gente faz uma triagem para uma peneira bem grossa. Eu tenho esses 4 marcos, lá são 6 meses, primeiras palavras 1 ano, falava da frase 18, aqui ele fala água, significa mamãe, quero água, por favor. E juntar 2 palavras com 24 meses. Geralmente eu gosto muito desse 2 anos, 2 palavras. A gente guarda para os residentes que se chegou com 2 anos para avaliação, não junta 2 palavras, com certeza tem alguma coisa errada. Eu sei que fone, provavelmente vocês têm critérios mais detalhados, mas pra gente acaba sendo uma peneira grossa que ajuda bastante. E esse fluxograma eu acho que ajuda a vocês entenderem como que eu vou olhar para essa criança, mas é uma visão bem neurológica. Ele vai chegar com atraso de fala e eu vou avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, realmente começar do zero. Se tiver um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, esse atraso de fala faz parte de um atraso global, muitas vezes com o envolvimento cognitivo. Se o desenvolvimento estiver normal, começamos pelo simples, audição. Vera, ou audiometria, se a criança colaborar. Se tiver perda auditiva, vamos corrigir a perda auditiva e ver o que acontece, cara. É óbvio que até aí vocês falam, nossa, nada de diferente. Talvez aqui ajude um pouquinho a acrescentar alguma coisa. Eu vou também ver se ele ouve bem, se tem bom contato, se olha nos olhos, se aponta o que quer, se brinca de faz de conta, já tentando pensar, opa, tem alguma coisa que sugira que esse atraso de fala faça parte daquela dificuldade de linguagem de autismo. Se ele não faz, vou pensar, hoje em dia a gente chama de TEA, seria transtorno do espectro autista. Não, contato é ótimo, ele olha, ele faz sinais. Tem epilepsia? Se não tiver, eu vou pensar num atraso de fala puro, cognição boa, não tem atraso, tem bom contato, que o TDL é o antigo dela, né, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Se tiver epilepsia, eu preciso descartar a síndrome de Landau-Kleffner. Então, mais ou menos esse é um resumo da aula. A gente vai item por item ver como avaliar esses detalhes. Então a gente vai falar de perda auditiva bem rapidamente, só para vocês verem como a gente encara a situação, ajudar a definir os marcos do desenvolvimento, síndrome de Landau-Kleffner, TDL e TEA. Então, primeira coisa, chegou uma criança com atraso de fala. Eu vou começar por avaliação auditiva. Toda mãe fala, mas ele ouve perfeito, não interessa. Tem que ter uma avaliação formal. Até porque o pediatra deixa passar otite secretora. Então, é frequente a gente ver que, nossa, está demorando para falar, tem uma otite secretora, é uma coisa fácil de resolver. Mas eu vou mostrar para vocês um caso que junta perda auditiva e comprometimento neurológico. Então, aqui é uma criança de 1 ano, que tinha um atraso grave do desenvolvimento, uma perda auditiva também bem grave e uma síndrome de West, que é um tipo de epilepsia grave. A gente foi investigar, ele tem uma alteração na formação do córtex, chama polimicrogiria, perda auditiva associada a um citomegalovírus congênito. Então ele não falava, não compactuava, em parte pelo neurológico, em parte pela dificuldade auditiva. E foi indicado com vocês o implante coclear. E como que essa criança evoluiu? Então agora tem 4 anos, acompanha com a gente. Ele senta com apoio. Então 4 anos é um atraso importante, ele só senta. As crises estão controladas com fármaco antiepilético. Ele fala sílabas e sorri quando a mãe fala com ele. Então eu lembro que uma vez a gente conversou sobre implante coclear e a visão de vocês é um pouco diferente da nossa, né? Então eu falo que com essa evolução, quando você tenta imaginar como que o neurológico, como que o otorrino tá, eu falo que é assim, né? Tá falando.
A gente da neuro, nossa, ele escuta a voz da mãe, a mãe conta história, ela explica o que vai fazer. Então aqui é só para mostrar que a gente tem uma visão muito diferente. Quem cuida de paciente grave e com poucas soluções, aprende a saborear pequenas conquistas. Isso eu acho que é o segredo da neuroinfantil. Vocês têm o privilégio de falar, o torquino cura tudo. Eu sei, mas a gente, se eu tenho uma criança com problema incurável, qualquer melhora a gente tem que saborear. E é isso que aconteceu. E a mãe está satisfeitíssima, apesar de vocês acharem que, nossa, ela fala que está sem crise, ele escuta o que eu falo. Então, realmente, a gente ajudou essa criança. Está 100%? Não, não está. Então, mas eu vou deixar o assunto audição com vocês. Vamos falar mesmo da parte neurológica. Então, marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Uma coisa muito importante é que varia de criança para criança. Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e 5, os dois são normais. Não quer dizer que quem andou mais cedo vai ter uma performance motora melhor. Então a gente tem que lembrar que varia muito e depende principalmente da forma de estímulo que a criança é exposta. Se a gente não estimular, essa criança realmente não se desenvolve. Existem estudos clássicos que é super interessante para quem cuida de criança com atraso. São umas crianças da Romênia, que em 89, quando acabou o regime comunista, eles depuseram o Ceausescu, que seria o presidente, e existia uma política governamental de ter muitos filhos para aumentar a população, aquela coisa bem de conquistar, e você não precisava criar essas crianças, você poderia doá-las ao Estado, assim, talvez exagerando. E tinham orfanatos gigantes, e essas crianças acabaram não tendo para onde ir e foram adotadas, principalmente na América do Norte, Europa e Austrália. E esses estudos, depois de alguns anos, alguém teve uma grande ideia de falar, vamos ver o que aconteceu, porque eram crianças normais, num regime socialista, que tinha água, comida, higiene, mas pouco estímulo. Não dá para um orfanato com um abrigo de milhares de crianças sentar, brincar, empilhar cubo e conversar. Então o que os estudos mostraram é que realmente faz muita diferença o estímulo precoce. E essas crianças, na grande maioria, têm uma alteração de desenvolvimento, de comportamento, de, inclusive, autismo muito maior que a população geral. Então, tem que ter estímulo adequado. No dia a dia, estava até comentando com a Raquel, o estímulo adequado, criança tem. A culpa não é da mãe. Mesmo que você seja de uma família pouco privilegiada, geralmente eles têm um monte de filho, andam na rua. Muitas vezes é mais estimulado que uma criança que vem de uma família classe AAA, top, pais trabalham fora, babá cuida. Então a primeira coisa que a gente pergunta é, quem cuida? É a babá? Ela brinca ou deixa na televisão? Na grande maioria das vezes tem estímulo adequado sim. A culpa não é da família, mas vale a pena checar. E a gente vai checar o atraso, o desenvolvimento, usando geralmente a tabela do Denver 2, que é o que todo mundo acaba usando para poder comparar. Então, é de uma forma contínua, às vezes a criança não anda hoje, mês que vem já está andando, não fala quase nada hoje, você pede, leia a história, ensina os sons, a criança vai melhorar. E a gente acaba usando os marcos mais comuns como referência. Então, só para lembrar, falando do desenvolvimento motor, sustento cefálico, 4 meses. Essas fotos podem aparecer. Quem descobrir de quem que é, depois me diz. Sentar com apoio, 6 meses. Tá vendo? Tem alguém sustentando o tronco. Ele sustenta o tronco, mas eu tenho que estabilizar. Sentar sem apoio, 9 meses. Em pé com apoio, 10 meses. Isso tudo é Denver 2. Andar sem apoio, 18 meses. Então, pode ser 9 meses, pode ser 1 ano e meio. Os dois são normais. Sorriso social. Agora vamos falar do comportamento adaptativo. Sorriso social, 3 meses. Percebe a própria mão, 4 meses. Dirige mão para objetos, também, 4 meses. Come sozinho, aí você dá um biscoito de polvilho, um pedacinho de pão, a criança coloca na boca, não é com talher ainda. 7 a 9 meses. Uma coisa importante, vocês perceberam que eu só falo o limite.
Eu acho que a gente não tem que gastar a memória. Por exemplo, sustento cefálico vai de 2 a 4 meses. E se for com 1, não tem importância. Então eu só guardo o limite obrigatório. Prefere claramente a mãe, 10 meses. Então, para os residentes, lembrar que antes de 10 meses é fácil examinar. Eles entram, vem até no nosso colo. Chega no fim do primeiro ano, entrou na sala e começa a chorar. Então, é interessante porque não estranhar já pode ser um sintoma de deficiência intelectual. Ele não entende que vocês, teoricamente, a gente do consultório, é o malvado. Tem que saber diferenciar. Imitar atividades diárias, 18 meses. Dar tchau, bater palma, 15. Beber no copo, 18 meses. Só para ilustrar, tá? Isso tem as tabelas. E o mais interessante que eu acho é esse. Então vamos pegar uma criança normal. Se você colocar ela na frente de um espelho, antes de 18 meses, ele acha que é um amiguinho. E é um amigão, ele chora, o amigo chora, ele ri, o amigo ri. Então como que a gente faz isso? Chama rouge test. Você pega o batom, porque batom é fácil de limpar. Coloca aqui na testa, brinca 5 minutos com a criança e leva ele para frente de um espelho. Na hora que ele chegar e olhar no espelho, então aqui é uma criança pequena com menos de 1 ano. Na verdade, ele não está de batom, ele está com band-aid aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Por algum motivo, esse vídeo não está correndo bem. Mas, ó, dá para ver que ele olha para o espelho, ele identificou. Não ficou muito bom. Mas enfim, ele olha para o espelho e vai no amiguinho. O bom é esse aqui, ó, que já tem mais de 18 meses. Então, ó, dá para ver aqui, ó, que está marcado. Olha para o espelho. Então, isso acima de 18 meses, ele não só sabe que é ele, como ele tem propriocepção para ir lá e colocar a mão. Isso me diz que ele sabe que essa criança é ele. É dificílimo isso do ponto de vista neurológico. E não precisa ensinar. Chega uma hora que eles entendem. E quando a gente vai avaliar a criança, como que fica? A gente vai tentar dividir em 3 grandes grupos. Motor, cognição e comportamento. Eu vou ver se tem alteração motora e se predominar a alteração motora, eu chamo de paralisia cerebral. Se predominar alteração cognitiva, eu chamo de déficit intelectual. E se predominar comportamental, o mais comum na infância é autismo. Qual que é o problema? Geralmente, é tudo meio que embolado. Você tem atraso motor, tem um comportamento mais ou menos, mas também tem dificuldade cognitiva. Então, só para lembrar que academicamente o ideal é a gente tentar ver, não, motor tá bom, você vai tirando da frente. E para avaliar a fala isso vai ser importante. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando o diagnóstico tem dificuldade motora, a criança não anda, a criança não senta, é fácil falar, opa, não é com otorrino, é com neuro. O problema é quando o atraso é só cognitivo. Porque a criança vai andar no tempo certo, vai ter um comportamento razoavelmente normal, que só vai ficar claro o atraso cognitivo quase quando estiver chegando com 4, 5 anos. E geralmente o atraso de fala vai ser um dos primeiros sintomas. Não dá para a gente fazer o diagnóstico antes de 6 anos de idade. Déficit cognitivo, vou mostrar, acho que é o próximo slide, é uma coisa formalmente feita aos 6 anos. O que a gente pode usar é a evolução do desenho para entender melhor como que está o desenvolvimento cognitivo. É assim, uma peneira bem grossa. Mas de forma geral, uma criança que já consegue segurar com 1 ano e meio, quase 2, ela rabisca o papel e por volta de 2 anos, apesar de haver controvérsias, eles nomeiam. E nomeiam mesmo, é um caminhão, é a mamãe. Então isso aqui todo mundo já vê com uma criança pequena. Por volta de 3 anos, todos passam a fazer bola. Isso não é ensinado, isso é no mundo inteiro, todo mundo faz isso. Para de riscar e começa a fazer bolinha. E essa bola, entre 3 e 4 anos, começa a virar família ovo. Então tá vendo que tem olho e perna. Então aqui já é uma tentativa de figura humana. De 4 para 5, olha que legal, é o mesmo desenho, o papel tá aqui, tá? Tem uma
família ovo aqui e um com corpo já. Então a criança está naquela transição. E com 6, todo mundo vai lembrar. Primeiro que o papel é o mundo, diferente daqui, a criança está voando. O chão é o chão, a parte de cima tem sol, tem nuvem, todo mundo fez. Aí tem casinha, tem as montanhas, a palmeira, o sol nascendo atrás das montanhas. Todo mundo fez isso. De 8 a 10 é a fase realista, que eles começam a desenhar. Aqui o carro tem escapamento, a calota tem desenho, tem detalhes importantes. Tem aonde abre o carro, a maçaneta, mas também tem aonde abastece e assim por diante. Bem detalhista. Quando passa dos 10, ou a criança é um sucesso e continua desenhando o resto da vida, certo, doutor Pascoal? Ou ele percebe que não sabe, para e nunca mais desenha. Eu estou no grupo que parou e nunca mais desenhou. Mas na verdade é super bom. Porque tem aquela criança de 4 anos, chegou para vocês, não fala. Pode dar um receituário, a caneta Bic, não precisa ser giz de cera. Faz um desenho para a tia ver, joga assim, verde para ver o que a criança faz. 4 anos, fez rabisqueira, tem deficiência, tem alguma coisa. Vocês não falam para os pais, não dá para fechar o diagnóstico, mas fala, olha, 4 anos, tinha que pelo menos estar desenhando figura humana, podia ser uma família ovo, só rabisqueira não dá. Então já tem que pensar que talvez tenha um atraso cognitivo. Mas o certo é, a partir de 6 anos, fazer a avaliação neuropsicológica para realmente definir se tem ou não uma deficiência intelectual. Então, falamos do mais comum. A criança demorou para falar porque tem um atraso global ou cognitivo. Síndrome de Landau-Kleffner, eu vou só dar uma pincelada que vocês têm que saber que existe. Porque é para ter alto índice de suspeita, porque é raríssimo. Eu devo ter visto 10 na vida. Mas como que começa? A criança era previamente normal mesmo. Não tem atraso de fala, só que com 3 a 4 anos ela começa uma dificuldade de produção e compreensão. Aquela criança que já falava, 3, 4 anos fala bem, ele começa a ter uma agnosia auditiva, ele não entende o que está sendo falado, a ponto da família falar, acho que está surdo. E esse que é o problema, que vai começar com vocês, vai começar com o otorrino. E o que vai acontecer depois? A criança vai ter dificuldade de falar. E qual que é a diferença do autismo? É mais tarde, autismo às vezes vai bem até 1 ano, depois a coisa piora, mas não, vai bem até 3, 4 anos. Ela tem a intenção de se comunicar. Então, por exemplo, para um autista, eu olho e falo assim, como que chama isso aqui, ó, e mostro. Como que chama? Ignora, não fala. A criança, com Landau-Kleffner, ela quer falar. Então ela olha para você, não sai, mas de repente ele faz assim, que é a chave. Então, clinicamente eu consigo diferenciar. Mas o que ajuda é que quase 100% vai ter crise epilética, de fácil controle, não é de difícil controle. E o eletro tem uma alteração temporal muito importante que piora no sono. Então aqui só para mostrar, acordada é um eletro praticamente normal e dormindo tem uma alteração muito importante. Landau-Kleffner é meio que urgente tratar, porque se você começar cedo, tem uma melhora muito grande. É só para saber que existe. Vamos falar mais coisas mais importantes para você. Então, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o antigo dela. Então, você sabe melhor que eu, a criança se desenvolve a linguagem na mesma sequência da criança normal. A diferença é que o ritmo é mais lento. Então, aquela criança que realmente tem atraso de fala vai chegar para vocês. E, na verdade, não é fala, né? O L é de linguagem. Linguagem é falar, ler, escrever, produzir e interpretar texto. Então, quem realmente tem TDL, provavelmente vai ser mais emboscado primeiro, segundo ano da escola para alfabetizar. E isso é importante, que eu até falo que a criança com TDL, quem alfabetiza sem se merecer escola, mas é a fono. Muito melhor do que, às vezes, uma escola que vai de uma forma tradicional. A fono faz um trabalho paralelo que geralmente ajuda muito. Então, como que é? Então, demora para falar as primeiras palavras, entende tudo, mas fala pouco. Isso é importante. Aquela criança que vocês já fizeram a avaliação auditiva, a gente sabe que ele ouve bem, mas é uma criança que não fala. Mas não fala
o vocabulário é pobre, mas ele aponta o que quer, faz sinais. De repente aquela criança que não fala, mas faz assim, é o gatinho, faz fome, quero comer. Eles começam a ter uma linguagem de sinal que é importante para mostrar que tem essa intenção de comunicação. Uma coisa que ajuda muito a professora que tem experiência percebe que criança que não faz rima deve ter DEL, deve ter o TDL. Eles não conseguem fazer rima. É impressionante. E também não entende ironia. Aquela criança que você fala assim, ai, tô morrendo de fome. Mãe, você vai morrer? E você começa a explicar, não, é um modo de falar. E qual que é o problema? Quando eu chego aqui, eu começo a entrar no autismo. Porque você fala, ó, autista também não entende ironia. Então são crianças que nem sempre é fácil fazer essa diferenciação. Muitos vão ter dificuldade escolar, porque tem o risco de dislexia, que o diagnóstico só vai poder ser dado aos 9 anos, só que a intervenção já vai ser bem precoce. A gente tem que fazer uma avaliação detalhada para definir o diagnóstico, porque aquela criança que demora para falar, geralmente a fono vai acompanhar a alfabetização por precaução. E uma criança bem acompanhada, aqui olha que interessante, uma criança do Porto, exigência altíssima. Se vocês virem aqui, português, 3,3. Criança, acho que esse primeiro ou segundo ano, ela realmente tem um DEL importante, tem uma dificuldade de linguagem, mas aprende tudo. Raciocínio ótimo. Entre o primeiro semestre e o segundo bimestre, a gente pediu que lessem a prova de português, para não virar interpretação de texto. E a partir do momento que essa prova foi lida, foi de 3 para 8. Pequena adaptação, ninguém está dando a resposta. Então como que funciona aqui? A criança com DEL tem DEL, TDL, tem um vocabulário pobre. Então imagina que a pergunta é, qual o seu endereço? Aí você lê, qual o seu endereço? A criança fica olhando. Você sentiu que ela não está entendendo a pergunta? Porque o vocabulário é pobre. Você fala, você sabe o que é endereço? Endereço é onde você mora. Eu não dei a resposta. A criança, eu sei, e responde. Então são pequenas adaptações para ser justa com a criança. Senão todas as provas viram interpretação de texto e isso não é justo. E eu brinco quando a escola fala assim, mas a gente não faz adaptação. Então eu falo, se não tem adaptação, tem que ser igual para todo mundo, vamos começar tirando óculos de quem precisa. Porque não é uma adaptação. Quando você fala isso, a escola fala, né, realmente. Então, vamos, quem precisa de adaptação, tem adaptação. Isso faz parte da diversidade. E com essa frase você convence qualquer escola. Não quero entrar em polêmica, mas eu vou dar a opinião neurológica dessas crianças que têm dificuldade de linguagem e que têm, então, o famoso PAC. Na minha opinião, particularmente, porque a regra é, amanhã você fala assim, o que está acontecendo? Meu filho tem PAC. A gente não enxerga assim, tá? Eu sei que talvez a visão seja diferente, mas processamento auditivo, você sabe, é que o cérebro interpreta o som, a criança ouve, a audiometria é boa, realmente ela tem uma dificuldade de interpretar, separar os sons. Isso para vocês, vocês sabem melhor que eu. A questão é, como que a gente fala isso é uma doença? A gente usa o Código da Organização Mundial de Saúde, tem que ter CID para ser doença. CID, a Classificação Internacional de Doenças, é dinâmica. O que é doença hoje, talvez não seja amanhã. O que não era ontem, pode ser que seja hoje. Então vamos falar com as informações de hoje. Hoje, PAC não está na classificação. E, na minha opinião, por quê? Eu realmente não quero gerar polêmica. Mas por quê? Vamos lembrar que é sinal e que é sintoma. Sinal é o que o médico detecta quando examina o paciente. Eu escutei lá, não, tem um estertor. Isso é um sinal. E sintoma é que o paciente conta para o médico. Estou com tosse, estou com dor. Então, na verdade, a alteração de processamento é muito mais um sinal do que uma doença. Porque toda criança que tem distúrbio de linguagem, se a gente fizer uma avaliação do PAC, vai dar alterado. Então eu vejo muito mais como
uma avaliação que deve ser feita na criança, então, quando fazer? A criança com dificuldade de linguagem, que já faz acompanhamento com fono e que vai ser feito depois dos 7 anos. A fono vai falar que tá bom, aqui tá ruim, vou trabalhar no aqui tá ruim. Aí eu acho que realmente ajuda. Se tiver alguma discordância, estou aberta a discussões. Mas a questão aqui é muito mais assim. O que tem acontecido no dia a dia? Eu acho que não chega para vocês. Mas a criança vai mal na escola, a professora pede avaliação de base, até porque economicamente, tecnicamente é rápido de fazer, é mais barato, dá alterado, e a investigação se encerra ali. Aí a família já fica, ótimo, já sei o que tem, a escola fica feliz porque achou que acertou. Acho que se fizer uma classe de 40, muita criança vai ter alteração sem ter problema de nota. Porque inclusive chega a criança com o pai alterado tirando 8. Sinto muito, não precisa fazer nada. Então a questão aqui é que professor e escola não pode pedir exame, pelo amor de Deus. Porque atrapalha, eles não vão além. Eventualmente a criança tem uma dislexia, tem um TDAH associado e demora muito mais para fazer o diagnóstico quando começa pelo PAC. Não sou contra, mas eu acho que tem que ser usado de forma um pouquinho melhor. E aqui é bem rápido para também dar a minha opinião. O FITAL chega com esses pacientes, vocês também, né? Ah, bendita síndrome de Ealing. Então, só para lembrar, quem não conhece, na Califórnia, a família Ealing tem um instituto que chama Instituto Ealing, e eles descreveram uma síndrome que só eles no mundo descreveram. Mas ninguém. E essa síndrome é que a criança não consegue ler, porque ela tem uma dificuldade, se colocar esses óculos coloridos, ela vai aprender a ler magicamente. É tudo que o pai quer ouvir. Por mais que o óculos e a avaliação, se for feita no Brasil, custe 10 mil reais. Não tem problema, é mais fácil pagar do que levar na fono todo dia. Existem estudos muito bem feitos do Pediatrics mostrando que não funciona. Então não é que não tem evidência. Tem evidência sim, não tem critério para dizer que existe essa síndrome. Muito menos que os filtros coloridos funcionam. Então isso não é opinião minha, é uma opinião. E se a gente colocar aqui, isso é uma editorial do British Medical Journal. E é interessantíssimo, porque ele chega a falar que a gente está explorando as famílias, porque é muito, muito caro. E eu mandei um e-mail, eu falei, não estou conseguindo pegar o editorial, você manda para mim? E o cara respondeu, super simpático, ele falou assim, nossa, eu vi, falei, mais um e-mail, mais uma mãe doida falando que eu estou doida. Eu falei, não, quando eu leio, eu falei, eu sou médica, mais alguém que também não acredita, porque tem muito oftalmo achando que existe. E no Brasil, em Belo Horizonte, existe uma clínica, que é a única credenciada, que realmente faz uma avaliação, que no fim você gasta uma quantidade enorme de dinheiro, coloca o óculos e não funciona. Mas a pergunta não tem do que é essa síndrome? Não é nada, não existe. É uma mina de ouro. É uma mina, imagina você falar, olha, vai lá, faz a avaliação, você deixa 10 mil reais. Mas com queixa do quê? Dificuldade escolar. E é tão interessante, se você está no site do Instituto Ealing, é em inglês, você pode fazer um teste. Eu fiz o teste, eu tenho síndrome de Ealing. Porque os sintomas são tão assim, genéricos. Enxaqueca, fecha critério, depois de algum tempo lendo, não canso, você tem dificuldade. E no fim você fecha critério e você se sente na obrigação de levar seu filho lá. E realmente, o que eu acho que acontece, uma vez eu estava conversando com uma editora e a gente tinha que escolher a cor que ia ser a página de um livro. E ela falou, ó, leia essa página, leia esse parágrafo para mim. E era uma folha branca. E ela falou, agora leia essa página numa folha bege. É muito mais confortável ler no bege. Eu nunca tinha percebido isso. Então existem pequenas nuances de tonalidade. Mas não quer dizer que o problema é esse. Então talvez com os óculos coloridos traga menos brilho e algum conforto.
mas não resolve. E é engraçado que as famílias voltam, nas primeiras semanas dizem que melhorou, com o tempo falam, pensando bem, não resolveu o problema. Na minha opinião, não existe e tem que tomar muito cuidado, porque é tudo que o pai quer ouvir, né? Você põe esse óculos que ele vai aprender a ler. Nossa, fantástico. E para finalizar, eu sei que está cansativo, falar um pouquinho, porque isso é difícil a gente fazer diagnóstico. Transtorno do espectro autista, em 2013 para cá, com a nova classificação do DSM-5, mudou algumas coisas. Antes eram 3 critérios, agora são 2. Mas o mais interessante é que antes eram 4 doenças associadas, que a gente tinha síndrome de Rett, transtorno desintegrativo e o Asperger, que todo mundo conhece. Como que é a questão do Asperger? Não é mais considerado como uma entidade à parte, porque dava muita confusão. Asperger é do autismo leve. E é muito mais fácil você falar Asperger do que autismo, de certa forma. Mas qual que é o problema? Por não ter marcador biológico, eventualmente a família vai em 3, 4 médicos, metade fala que é autismo, metade falava que era Asperger. E dava confusão. Porque não tem uma separação linear, que nem diabetes. Diabetes é fácil. 120 mais 120 é diabetes, menos 120 não é diabetes. Aqui é bem complicado. Então o termo tem críticas, mas eu concordo em deixar tudo no mesmo guarda-chuva de síndrome, transtorno do espectro autista. Inclusive os sintomas estão mais generosos. Então crianças que não eram classificadas antes acabam sendo classificadas hoje. Porque se elas forem bem estimuladas, elas melhoram. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Para você vai chegar aquela criança de 1 a 2 anos com atraso de fala. Primeira coisa, começa com a audiometria, com o verbo, e oftalmo, porque às vezes a criança não tem contato visual bom, simplesmente porque enxerga mal. E depois vai para o psiquiatra infantil ou para o neurologista. A grande dúvida é se eu tenho uma criança que anda no tempo certo, que tem atraso de fala puro, aparentemente cognição boa. Isso é um TDL, então uma alteração de fala pura, ou é um TEA? O que eventualmente nos ajuda é que no TDL a criança procura outras para brincar, sabe fazer faz de conta, sabe brincar de esconder, olha quando é chamado, aponta o que quer, usa gestos para se comunicar, sorri quando a gente sorri, então tem linguagem corporal, tem um bom contato visual e olha quando você apontou. Então no próprio consultório, você chama, Joãozinho, ele olha. Você quer, aí tem os brinquedinhos, se quer algum brinquedo, ele aponta o que ele quer. Você começa a brincar, faz vínculo, sorri de volta e assim por diante. Qual que acho que o que a mídia tem falado um pouquinho? O TEA está aumentando? O autismo está aumentando? A resposta é sim e não. Está aumentando. Está aumentando o diagnóstico. E os quadros mais leves não eram diagnosticados antigamente. Então, como que... Você falar autismo, o que vocês vão lembrar? Uma criança sem contato, que faz estereotipia, gravíssimo. Hoje em dia, autismo, se você for, de repente, física, da computação, nas exatas, um olhar técnico faz alguns diagnósticos. Porque são pessoas inteligentes, com potencial de atividade ótima. Então, eles não tinham um rótulo e atualmente estão. Outra coisa, os prematurinhos extremos estão sobrevivendo. E autismo, eventualmente, pode ser sequela de um perinatal complicado. E as pessoas estão tendo filho mais tarde. Então não é uma epidemia, não é que tem alguma coisa ambiental, causa. Mas antes tinha esse filho com 20, agora está tendo com 30, 35, 40, já não é o fim do mundo ter filho com 40 anos. Então você começa a aumentar a chance de ter problemas neurológicos. Vacina pode causar autismo? Não, curto e grosso. Glúten
Não tem caseína, quilação, ocitocina, nada funciona. E é importante porque são crianças que já têm restrição alimentar importante, eles gostam de algumas coisas, e você vai restringir eventualmente o que ele gosta. Eu já vi uma criança que ele só tomava Sprite. Não, ele não tomava outro tipo, ele desidrata se não der Sprite. Dá Sprite. Eu sou mais prática do que não, precisa tomar água. Ele tem outros problemas. Mais pra frente vamos trabalhar a questão do só tomar um líquido específico. Porque é uma questão provavelmente sensorial, essa questão de alimentação. É textura, é sabor, é temperatura. Às vezes só toma água muito gelada. Aí a avó fala, água congelada a gente não pode dar. O Brasil é quente. Dê com pedra de gelo se é isso que ele gosta. Porque tem que datar. Mas enfim, o que tem que ficar claro, porque as famílias vão perguntar. Não tem que fazer dieta, pode dar vacina normalmente. O medo da vacina geralmente é para o segundo filho. É que a criança nasceu bem, geralmente os sintomas ficam evidentes por volta do fim do primeiro ano, segundo ano, que é a época que toma aquele monte de vacina. Vocês sabem por que tem a história da vacina, né? É um estudo alemão que saiu no Lancet que mostrava uma relação imunológica com vacina e autismo. E 13 anos depois ficou claro que esses dados foram manipulados e não era isso, e realmente era aquela história de preciso publicar alguma coisa. Só que pegou de tal forma que teve um impacto populacional muito grande. Foi há 2 ou 3 anos, né, que o Lancet se retratou e realmente falou que esse artigo não tem base científica. Então aqui só para lembrar como que são as características do autismo. Tem dificuldades sociais, interesses restritos e repetitivos. Aqui eu acho que a gente tem que, no consultório, deixar a criança solta e ir observando. É muito complicado perguntar para os pais tudo, porque tem pai que já estudou, eles sabem o que responder. Então geralmente, olha, dificuldade para estabelecer conversa, para iniciar uma relação social, não demonstra emoções, prefere ficar sozinho. Você vai conversando, mas geralmente uma cartinha da escola ajuda. E no próprio consultório, a gente conversa com a criança, a gente realmente tem uma interação que já ajuda a descartar ou falar, opa, tem alguma coisa que pode nos direcionar para cá ou para lá. Ironia, lembrando que o TDL também tem. Então, às vezes, o TDL grave e o autismo leve se imbricam. Muitas vezes a gente não consegue fechar, a gente começa a estimulação e o tempo vai falar, olha, vai para cá ou vai para lá. Interesse restrito e repetitivo. Então, muitas vezes eles têm estereotipia motora, gostam de alinhar um objeto. Lembrando que todo menino gosta de brincar de estacionamento, então, até menina, então, não tem problema pegar carrinho e colocar um do lado do outro. Mas tem que também saber brincar de outra coisa, não pode ficar só no carrinho, virar o carrinho e ficar na rodinha. Não gosta de mudança, dificuldades com as transições, padrões rígidos de pensamento e assim por diante. Uma coisa interessante, então assim, distúrbio do processamento neurosensorial, que é outro diagnóstico que não existe, que é um sintoma, mas que às vezes chega com esse diagnóstico. Eles têm uma dificuldade sensorial, que é de modular para mais ou para menos os 5 sentidos. Então, por exemplo, um barulho baixo incomoda, ou seja, está hipervalorizando aquele sentido. E no frio não quer colocar o agasalho. Está gelado, país de neve, a criança está de camiseta. Às vezes machuca e não chora, então também modulando para menos. Toque leve incomoda, você pode ver, são crianças que não gostam de carinho, mas de repente um abraço apertado não incomoda. Então são pequenas coisas que a gente sabe que é questão de modular o sensorial. E geralmente não tolera alimento. Tentem, às vezes, a mudar. Não quer comer aquela comida, tá frio. Às vezes arroz eles não gostam por causa do grãozinho. Pedir para terapeuta ocupacional e tentando modular as sensações, que às vezes você consegue aumentar o repertório da dieta. Acho que a gente está bem no fim.
Então, isso para vocês, talvez esses sejam os mais importantes. Ecolalia, a gente sabe quando você repete a frase, repete o que ele ouviu no desenho animado. E isso é importante, porque a gente vai perguntar, ele fala frases? Aí a mãe vai falar, fala frases complexas. Só que a frase tem intenção de comunicação, porque às vezes você fala, qual o seu nome? E ele responde, qual o seu nome? Isso é ecolalia. Mas é uma frase com verbo, é uma frase bem pronunciada. Então, a frase tem que ter sentido. Ou, de repente, ele fala frases bonitinhas que ele escutou no desenho animado. Então, repetir não vai. Ele tem que construir a frase para usar como comunicação. Existem várias ferramentas que são de triagem, não fecha diagnóstico. O que fecha diagnóstico é observação clínica. E para a gente lembrar, quando que vocês, frente a uma criança com atraso de fala, vão encaminhar para o especialista? Mantenha alto índice de suspeita. A melhor coisa é mandar à toa e a criança ver. A gente fala, olha, não tem nada não, fica só com o otorrino, mas não deixar passar. Mas principalmente, quando não olhar quando for chamado, testem isso na consulta. De repente você se afasta um pouquinho e chama. E vê se a criança olha. Não aponta o que quer. Contato visual pobre. Claro que depois de ter sido feita uma avaliação oftalmológica. E não sabe brincar de faz de conta. Então só para lembrar, esse é o fluxograma que eu acho que ajuda a entender. E eu acho que é isso que eu tenho. Obrigada. É longo.